Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, que nos sintamos envolvidos pela doce e divina paz do nosso Mestre. E assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E vamos buscar um lugar de recolhimento para fazermos a nossa prece. A prece é um caminho que auxilia a elevarmos ainda mais o nosso pensamento e a buscarmos a sintonia com os benfeitores espirituais. E assim eu os convido a elevar o pensamento. Aqueles que desejarem fechar os olhos para uma maior concentração, fiquem à vontade. E vamos mentalizando a figura doce e meiga do nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, confiantes de sua presença entre nós. Lembremos que Ele mesmo nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, confiamos em sua presença onde quer que nos encontremos. Vamos nos deixando envolver pelas suas energias amorosas, vamos mentalizando a sua imagem de paz, de harmonia, de tranquilidade, de braços abertos e com um sorriso amoroso e fraterno, nos envolvendo. Vamos sentindo o seu amparo, o seu carinho, nos envolvendo em equilíbrio. E assim agradecemos ao nosso Pai Criador por mais um dia de vida, pela oportunidade abençoada de estarmos mais uma vez reunidos para este momento de aprendizado. E aos benfeitores espirituais que nos acompanham ainda mais de perto, nos auxiliando ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos dias, a nossa gratidão. E assim mais harmonizados, nós vamos para a nossa vibração, colocando em movimento os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias, sentimentos em favor daqueles que sabemos estar mais necessitados. Convido a elevarmos os nossos pensamentos, elevar as nossas energias de equilíbrio, de amor, a tantos irmãos em situação de vulnerabilidade, tantos que estão em situação de rua, que eles possam receber todo o amparo material e espiritual necessário, que eles possam ser fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todos os lares, envolvendo as famílias em muito amor, muito equilíbrio, para que esse espaço possa proporcionar o exercício da fraternidade, do respeito, da solidariedade, do perdão. Vibremos muita paz, harmonia e serenidade a todas as famílias. E vamos mentalizando mais intensamente a figura de Jesus, levando o seu olhar compassivo às regiões do leste europeu, do Oriente Médio, aos Estados Unidos, que a sua compaixão, que o seu amor, que a sua misericórdia possa abrandar os corações dos líderes de nações, da população que lá reside, tantos que vêm enfrentando situações de conflitos armados, que os dirigentes possam perceber todo o apelo do plano espiritual superior para a paz, para a tranquilidade, para o amor, para a fraternidade e respeito recíprocos, que eles possam perceber que a paz e o amor são o verdadeiro caminho. Vibremos. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por tantas bênçãos que nos envia a todo o tempo, pedindo-te, Pai, sustenta-nos nas nossas imperfeições morais. Ajuda-nos, Senhor, a ter força de vontade e coragem para buscarmos vencer as nossas más inclinações.
fortaleça o nosso bom ânimo, a nossa boa vontade em aprender, em buscar o caminho do bem e da evolução nos teus ensinamentos. Sê conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Escutando Sentimentos, escrito pelo médium Vanderlei de Oliveira e ditado pelo espírito da Hermance Dufour. Ela nos consta sobre a questão da pedagogia da felicidade. O que é isso? O que nós temos que nos educar para sermos felizes? Por quê? Porque quando nós descobrimos que o sofrimento faz parte do nosso crescimento, veja bem, sofrimento faz parte do crescimento, né? Aí temos que saber observar neste sofrimento uma consciência de que ela é a única exclusiva em todo o cosmo, todo o universo, né? Então, a forma como a gente sofre, ela é única. Ninguém pode substituir a outra pessoa no sofrimento. Vocês sabem disso, né? Porque a forma de enxergar o sofrimento é diferente para cada um. Pois o modo de encarar e perceber a vida terrena é como se faz a leitura, né, pessoal de cada um ser no mundo, mesmo no estado de sofrimento. Então, podemos e devemos desenvolver a habilidade, isso é pedagogia, né? A habilidade de superarmos este sofrimento, aprimorando-nos aos valores, né? Nós temos os valores internos que podemos utilizar deles, buscando entender sobre a razão das nossas dores. Qual é o sentido da nossa dor? Que muitas vezes, olha, isso é importante, que muitas vezes está na arte de abrirmos, né? Abrirmos o cadeado do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas mazelas, soltando a gente mesmo para as novas vivências, desprendendo-se das velhas amarras mentais, né? Dos nossos complexos afetivos, isto é, das nossas condições de condicionamentos, né? As situações de condicionamento, nós nos condicionamos sem até perceber. Então, assim, nós temos a habilidade de suavizarmos, né? De amenizar este sofrimento ou não, né? Porque pode aumentar também o nosso amargor de nossas provas. Sofrimento é uma prova. Por isso devemos saber quem somos. Autoconhecimento. O que a vida espera de nós? E qual a missão particular nossa, né, em relação a isso? E a missão é única e intransferível. É nosso só, né? E desenvolvermos com a nossa consciência lúcida, né? Muito bem desperta para a habilidade de inteligência espiritual. Tais como, quais são as habilidades de inteligência espiritual? A nossa autoconsciência, a nossa resiliência, a nossa autoconfiança. Então, em conclusão, sabemos, né? Já chegamos a entender que quem ama a si mesmo é uma excelente companhia para si mesmo e tem a plena consciência da bondade do nosso Pai maior, o nosso Deus, né? Em favor da nossa caminhada individual, do nosso transcorrer dessa existência para a evolução, para o melhoramento, para o aprimoramento. Então, diante disso, sabemos que o sofrimento é
uma inteligência onde nós devemos decodificar, veja bem, compreender da melhor forma possível, né? Como sendo a pedagogia da felicidade. É uma grande aprendizagem, é um grande estudo, é um grande exercício para nós podermos aprender sobre o que nos ensina isso. Sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. E quando você faz um exercício de auto-perdão, você aprende a perdoar. Quem não faz exercício de auto-perdão não sabe perdoar. Pensa que perdoar é ter amnésia. Isso é mal de Alzheimer, não é perdão, né? A pessoa fez uma coisa que fez muito mal para você, que te colocou numa dificuldade muito grande. Como é que você vai esquecer? Então não é para esquecer, é para perdoar. E como você vai perdoar? Precisa saber compreender. Precisa exercitar em você mesmo esse olhar generoso sobre a imperfeição humana, esse olhar acolhedor para os erros que todos cometemos e saber que aquela pessoa errou não é porque é má. Porque se ela for má, quem é culpado dos erros dela? Deus que a criou. Faz sentido isso? Então, Deus não criou ninguém mau, né? Deus criou espíritos simples e ignorantes, então mal corresponde à ignorância. Não foi isso que Jesus sinalizou lá do alto da cruz? Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, quer dizer, são ignorantes. Enfim, quando eu aprendo a olhar para os meus erros de maneira generosa, não é de maneira condescendente, fiz mesmo, eu era inexperiente. Não. É aprender a se perdoar e a correr atrás do que faltou. Quando eu aprendo a fazer isso comigo, eu consigo fazer isso com os outros. Se eu não sei fazer isso comigo, eu não sei perdoar. Não sei. Não sei nem como a gente começa. Em geral, a gente começa pela disciplina. Eu não desejo mal. Eu não, nem me lembro mais disso. Eu não sei o que lá. Lembra, está lá, né? A memória está lá. Então, quando eu exercito me perdoar, eu aprendo a perdoar os outros. E é por isso que consciência tranquila traz felicidade. Porque quanto mais culpa, quanto mais mágoa, menos felicidade. E tem o terceiro item aí, que é fé no futuro. Como é que a gente está aí de fé no futuro? Como que a gente está aí de fé no futuro? Né? Como é que a gente olha o futuro? Do mesmo jeito que a gente olha o presente. Como míopes espirituais. Você enxerga um palmo assim, além do nariz. Isso aqui é a realidade, isso aqui é a realidade. Nossa, a realidade é uma coisa que transcende muito a nossa percepção. Então, a gente se abate, se deprime, fica com um transtorno de ansiedade. Agora, eu já ouvi a notícia, né, da ansiedade, a ecoansiedade. É um transtorno de ansiedade aí contemporâneo pela insegurança das mudanças climáticas, né, das catástrofes ambientais. Nossa, essa humanidade está perdida, né? De novo, se a humanidade está perdida, de quem é a culpa? De Deus, foi Ele que criou a humanidade, como minha. Como que eu vou dar conta da humanidade? Eu não dou conta da humanidade. Então, assim, humanidade é um conceito que demanda uma expansão de percepção, porque na visão espírita, a gente lida dentro do conceito de humanidade, encarnados e desencarnados. Também são humanos, né?
E estão justamente nesse processo de crescimento, de aprendizado, correndo o risco de não dar certo. Essa possibilidade não existe. Não existe a possibilidade de não dar certo. Não existe. A criação foi feita perfectível ao infinito. Então, não tem essa possibilidade de não dar certo. Então, por que eu tenho essa sensação de que muitas coisas me ameaçam, essa sensação de solidão, essa sensação de medo, de ansiedade, de angústia? Por que eu olho para a humanidade com um olhar tão negativo? Por que eu acho que está tudo perdido, só tem bomba, guerra, sabe, epidemia? Por que eu tenho esse olhar? Porque não tenho fé no futuro.